Bom dia, segundo A, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula dessa semana, nós vamos aprender novos usos para as fórmulas do seno, cosseno e tangente que nós aprendemos na semana passada. Semana passada, nós utilizamos as três fórmulas para descobrir os valores de seno, cosseno e tangente de ângulos em triângulos retângulos. Lembram disso? Lá no material de apoio tem a correção dos exercícios da semana passada para vocês darem uma olhadinha. Agora, nessa semana, a gente vai fazer o contrário. A gente vai usar os valores de seno, cosseno e tangente para descobrir medidas desconhecidas nos lados dos triângulos retângulos. Olha só, se a gente olhar para esse triângulo retângulo aqui e eu quiser descobrir o valor de x e o valor de y, se a gente pensar nos recursos que a gente conhecia, a gente só conhecia o Teorema de Pitágoras, que era uma relação que a gente tinha entre os três lados. Mas aqui não adiantaria aplicar o Teorema de Pitágoras, pois eu tenho um lado medindo y e o outro medindo x. Se eu aplicar na relação, eu vou ter x e y na mesma equação. E aí eu não vou conseguir encontrar nada, eu não vou para lugar nenhum. Então eu posso usar as fórmulas de seno, cosseno e tangente para descobrir valores desconhecidos nos lados de um triângulo. Agora eu vou combinar um negocinho com vocês. Sempre para a gente usar as nossas relações trigonométricas, o triângulo vai precisar dar pra gente um ângulo de referência. Quando esse ângulo de referência for um ângulo notável, 30 graus, 45 graus ou 60 graus, a gente vai usar aquela tabela pequenininha que eu falei pra vocês que valia até a pena decorar. Aquela que tem os valores em função de raiz. Quando o ângulo de referência for um ângulo diferente desses, aí a gente vai para aquela tabela trigonométrica grandona, com os valores em números decimais. Combinado? Por que eu tô pedindo isso para vocês? Porque se vier um valor de ângulo notável numa questão de vestibular ou no Enem, vocês vão precisar recorrer àquela tabelinha que eu falei para vocês decorarem. Então a gente já vai treinar isso a partir de agora. Ok? Vamos lá então. Pra gente começar, o que a gente vai fazer? Sempre, da mesma forma, eu vou começar nomeando os lados do triângulo. Vamos lá? Meu ângulo reto está aqui, oposto ao ângulo reto 6 centímetros vai ser a minha hipotenusa, certo? Pego o ângulo de referência, que é o ângulo de 60 graus, oposto ao ângulo de 60 graus, eu tenho o cateto oposto. O lado que sobrou vai ser o meu cateto adjacente, certo? Eu quero encontrar a medida do x e do y, eu vou ter que fazer um por vez. Escolhe um para você começar. Eu vou escolher o x, certo? Vou escolher o x, eu quero encontrar esse x que está no cateto oposto do meu triângulo. O exercício, ele sempre precisa me dar um número além do ângulo. No caso aqui, ele me deu o 6, que é a minha hipotenusa. Olha só, eu quero achar o cateto oposto e o exercício me deu a hipotenusa. Eu vou ter que olhar naquelas três fórmulas nossas qual é a fórmula que relaciona cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa é a fórmula do seno. Então, nós vamos usar a fórmula do seno para encontrar o valor de x aqui. Vamos lá? Seno de 60 graus é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Agora a gente vai fazer as substituições. Seno de 60 graus eu consigo tirar lá daquela minha tabela pequenininha. Seno de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 2. Fiz a substituição, ok? Vou copiar o sinal de igual. Na parte de cima eu tenho o cateto oposto é o x. Na parte de baixo eu tenho a hipotenusa é o 6. Como a gente vai resolver isso? Aqui virou uma proporção, tá vendo? O que eu posso fazer? Produto dos meios pelo produto dos extremos, o famoso multiplicando em x ali. Então vamos lá. 2 vezes x, 2x, igual 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Para achar o valor de x, eu vou pegar o 2 que está multiplicando e ele vai passar dividindo.
x igual 6 raiz de 3 dividido por 2. Consigo fazer uma simplificação. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o valor do x é igual a 3 raiz de 3 centímetros. E o valor do x eu já encontrei aqui. Continuando o nosso exercício, nós já encontramos o valor de x, já deixei ele anotadinho aqui próximo ao x, ao meu cateto oposto. Agora falta encontrar o valor de y. Para encontrar o valor de y, eu vou ter que pensar de novo. Só que agora eu vou ter alguns caminhos diferentes para escolher. Por exemplo, quem eu quero encontrar é o y, e o y é o meu cateto adjacente. Então, eu já sei que eu vou ter que usar uma relação que tenha o cateto adjacente. Eu tenho duas com cateto adjacente. Uma vai ser cateto adjacente pela hipotenusa, certo? Que vai ser o cosseno. E a outra, cateto oposto e cateto adjacente, que é a tangente de 60. Posso usar qualquer uma das duas, eu vou chegar exatamente no mesmo resultado. E aí vocês escolhem qual vocês querem usar. Eu, Juliana, costumo usar aquela relação que usa o número que o exercício deu. E por que eu faço isso? Porque às vezes, se eu cometi algum erro para calcular esse número e eu usar ele para calcular o próximo, eu vou acabar errando os dois. Se eu errei esse aqui, volto e uso esse para encontrar o segundo, às vezes eu tenho a chance de acertar, ok? Então, por isso que eu prefiro voltar para esse aqui. Mas se você quiser tentar com outro, depois a gente compara. Então, vamos lá. Eu vou escolher o 6, que é o número que o exercício me deu, e para isso eu vou usar a hipotenusa. Então, eu preciso olhar a relação que tem cateto adjacente e hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa eu vou trabalhar com o cosseno. Cosseno de 60 graus, que é o ângulo que o exercício me deu. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora eu vou começar as substituições. Cosseno de 60, olhando naquela tabelinha, a gente sabe que é 1 sobre 2. Vou copiar o sinal de igual. Na segunda parte, em cima eu tenho o cateto oposto, o cateto adjacente, perdão, que é o y. E embaixo eu tenho a hipotenusa, que é o 6. Só multiplicar. Duas vezes y, 2y, igual a uma vez o 6, 6. 2 que está multiplicando vai passar dividindo. 6 dividido por 2, o valor do y, 3 centímetros. Encontrei o valor de x, encontrei o valor de y. Caso no enunciado do exercício ele peça para a gente substituir a raiz, por exemplo, aqui no caso por 1,7, eu faço isso sempre no final. Depois que eu já achei as respostas finais, aí eu substituo. Por quê? Se eu substituísse aqui e fosse usar esse número para fazer alguma outra conta, algum outro cálculo, eu já ia perder valor no arredondamento. Então, vale mais a pena substituir depois que você terminou todo o exercício, certo? Então, aqui a gente viu que para encontrar o y, eu tinha dois caminhos diferentes. Se eu parar para pensar, na verdade, eu tenho até 3. Porque depois que eu conheci o valor do x e eu já sabia a hipotenusa, eu poderia encontrar o y também pelo Teorema de Pitágoras. Olha quantos caminhos diferentes a gente tem. Mas a trigonometria, geralmente, a gente acaba chegando no resultado mais fácil do que por Pitágoras. Olha como a conta é mais simples. Ok? Então, vamos lá. Fiz esse exemplo com vocês. Daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa live e a gente faz mais alguns exemplos e tira as dúvidas de vocês aqui, certo? Muito obrigada por terem assistido, a gente se vê daqui a pouco na live.